Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um videozinho que eu separei pra vocês do canal Jogo Aberto. Cara, olha ele aí, Denilson Show, o cara que falou que o Botafogo ia ser amassado aí pelo Palmeiras antes do jogo, né, pessoal? É fácil. Mas agora quero ver aguentar a zoeira. Olha só o que rolou nesse programa aqui. E é o melhor corte que você vai ver aqui hoje aqui, porque você vai rir e também vai se apaixonar ao mesmo tempo pelos comentários que vai rolar no programa. Bora acompanhar esse vídeo até o final que está topíssimo. Mas antes, se inscreva no canal, dá uma moralzinha naquele like e, se possível, o seu comentário que é de extrema importância. Chupa, Denilson Show. Palmeiras, o porco foi assado de novo. Olha aí, ó. Não tenho culpa, não jogo, não treino, não estava no estádio. Quem diria? Tudo errado aqui no Jogo Aberto. Claro, com exceção, obviamente, do Ronaldo Giovanelli, que é sempre contra o Palmeiras em qualquer circunstância, situação. Agora, Dedê, o bom dia poderia ter sido bem melhor hoje, hein? 3-1, que sapecada, Denilson. Ô, Loirão, bom dia. Aquele, fora os ameaças, também acho que cabe, hein, pai? Rapaz do céu. E não tinha... Os caras não estavam mal mentalmente, mano? O árbitro deu a coletiva e todo mundo imaginou que era desespero, estratégia de última hora. O cara tava certo, hein? Parabéns, viu, Botafogo? Pô, que personalidade. Porque eu achei que já era. Falei, mano, mentalmente já era. Os caras voaram, pai. Pegou fogo. Rapaz, que jogo, hein? Que jogo. Parabéns, Botafogo. Personalidade. Ó, eu vou dar só uma mas folguinha não pra ainda, você. hein? Tá, mas assim, você vai ter uma folguinha bem rápida aqui Rapidinho. no programa. Depois, se não posso fazer nada. Tenho limites também. Nossa, negão. Agora aquele recadinho e na sequência bem mais da vitória. Nossa, negão. 8 minutos de marcha fúnebre, negão. Tá demais, hein? Bom, vamos lá. Fala. Eu disse assim pra você, ó, vou falar uma coisa bem específica. Tudo pode acontecer nesse jogo. Você falou, não é bem assim, será? Abel Ferreira de burro. Eu sei que foi um pedaço da torcida, alguns, mas, gente, os últimos 4 anos do Palmeiras são espetaculares, acima da média, competitivos. Não acabou o campeonato agora, claro que toma 3-1 em casa. Dedê, vamos contar essa história para você comentar os lances polêmicos, as reclamações, falar de tudo um pouco, porque esse jogo foi tudo e muito mais para quem era considerado uma final. Não, eu não quero falar, não. Quero falar, não. Respeita a nossa história que E eu vou começar justamente o vencedor da partida, o Botafogo, que antes do jogo, jogadores e comissão técnica e torcedores também ouviram muito. Falou-se, até aqui no programa, nós mesmos acreditávamos que o Palmeiras teria vantagem, jogando com seu torcedor, motivado por ressurgir no campeonato, retomar a liderança. E o Botafogo fez um 3-1 sonoro, calando o Allianz Parque, que estava bonito, preparado para uma festa. Mas o torcedor do Palmeiras sai cheio de dúvidas e o do Botafogo pronto para a Libertadores. Pronto para a Libertadores, e aí a gente fala do cenário ideal, né? Ganhou de um time que é muito competitivo, que é o Palmeiras. Vai para uma final cheio de moral. O Luiz Henrique já, após a partida, até se desculpou com o Hulk, por causa da declaração do Hulk em relação à personalidade e caráter do Luiz Henrique. Então ele já mostra humildade aí, publicamente se desculpando. Então já coloca panos quentes também nessa polêmica, nesse calor do que pode ser a final da Libertadores. E ontem o Botafogo, a gente fala em jogos grandes, a questão do detalhe, que não é frase vazia, né? Os jogos são decididos no detalhe quando são jogos grandes e tudo mais. O Botafogo ontem fez um jogo perfeito, porque o Botafogo anulou o Veiga, porque o Veiga ontem praticamente não conseguiu jogar da forma que ele vinha jogando, o Estevão da mesma forma. Então, quando você perde 2 jogadores do potencial de Estevão e também de Veiga, o Palmeiras sentiu muito essas ausências. Esse vídeo contém parceria com a 1xBet. A 1xBet é a parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto para que ganhe até 200% de bônus. Faça dinheiro com a 1xBet. A 1xBet é a maior e melhor casa de apostas do mundo.
Use o nosso cupom de desconto que está fixado no primeiro comentário para que ganhe até 200% de bônus. Faça dinheiro com a XBET, aposte, ganhe e repita. Fogo, ele não se intimidou, porque ele sai na frente, depois faz o segundo gol, tem a expulsão do Marcos Rocha, que também contribui para o time ficar mais desajustado, no caso do Palmeiras. E aí o Adrielson, que entra no lugar do Bastos, acaba sendo o definidor do placar. E depois tem o gol do Palmeiras, um gol que a gente até vai discutir, para muitos poderia ter sido marcado o impedimento do Gustavo Gomes, que participaria da jogada. Mas, enfim, lances polêmicos para depois. O que chamou a atenção mesmo é que parte da torcida do Verdão teve a coragem de chamar Abel Ferreira de burro. Vamos ouvir, então, toda essa história. Olha isso. É louco. É verdade o que tu disseste, houve uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós. E muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos, o Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre, e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente, vocês sabem isso, não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos. Mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário, mas como disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Ainda não tem nada definido, concordo com o Abel, mas para o Botafogo foi um excelente resultado. Todo mundo vem tratando esse jogo da 36ª rodada no Allianz Parque como final. Foi uma final. E uma final que favoreceu o Botafogo, que mostrou competência, não se intimidou com o ambiente, com a qualidade ofensiva do Palmeiras. Foi lá, fez os seus gols. E como vai gigante para a Libertadores? Uma coisa tem a ver com a outra? Não necessariamente. Agora, o ânimo, aquela coisa da confiança, ele já chega bem na Argentina. Não tenha dúvida, a confiança do Botafogo ela voltou, e aí tentar ser coerente, né? Porque a gente falou muito realmente nesses últimos jogos do Botafogo da questão mental e emocional dos jogadores, e eles provaram ontem que eles não, que era só nós que pensávamos isso, que eles internamente não pensavam nada disso em relação à questão mental, emocional, estavam muito concentrados, fizeram um jogo muito bom. O grito de burro pro Abel é completamente desproporcional com o que o Abel vem fazendo com o Palmeiras nesses anos todos que ele está trabalhando lá. Você vê que o Estevão, ele sai mancando ali. O Abel não tirou o Estevão por uma questão tática. Ele saiu por câimbras. Ele tirou o Estevão porque o Estevão já estava esgotado. Então, assim, foi uma substituição necessária. Só que o torcedor... Ó, a imagem do Estevão, tá vendo? Ó? Sentindo o campo, porque correu, tentou, foi muito bem marcado. Só que o torcedor não enxerga isso naquele momento, do calor da partida dentro do estádio. E aí acabou ali xingando o Abel ali de burro. E aí a gente tem que concordar com o Dorival Júnior, que diz que o futebol brasileiro é resultadista mesmo. Não olha o todo. Né? Faz tempo. Agora, lances polêmicos, começando com um escanteio que foi marcado pró-Botafogo, que originou o primeiro gol na partida. O Gregory tira a bola, mas a arbitragem dá escanteio e, na sequência, sai o gol que inaugura esse placar. E aí até o Abel fala, os jogadores do Gustavo Gomes, principalmente, falou sobre o seu sósia, o Wilton Pereira Sampaio, que tem que se preparar mais, trabalhar, porque não pode cometer um erro desse. Claro, poderia não ter acontecido nada, mas neste caso, sai o primeiro gol botafoguense. Vou falar para você, alguns jogos serem decididos por interferência da arbitragem, é ruim para o campeonato, é ruim para o time, é ruim principalmente para a imagem da arbitragem, que ela já não é boa. A imagem da arbitragem essa temporada, assim, ela é muito ruim, porque teve muitos erros. Se fizermos um programa aqui, a gente vai ficar 4 horas falando sobre erros de arbitragem desse campeonato brasileiro, e a imagem ela é muito clara, né, Leirão? O Gregor, que joga a bola para fora, acabou originando o gol do Botafogo, e tem peso, sim, a interferência da arbitragem no resultado, porque um 0-0 num jogo desse tamanho é diferente. Teve a interferência da arbitragem, o escanteio foi cobrado e acabou saindo o gol. Teve uma cotovelada, não é, que foi dada pelo Luiz Henrique no Rony. A gente vai mostrar o contexto, o lugar em que acontece, olha só. E
reclamações do lado do Palmeiras porque não foi dado absolutamente nada. Você acha que merecia uma expulsão? Não, Leirão, não. Achei que foi... Pelos critérios da arbitragem, né, atuais. Aí que a discussão, a gente vai sempre discutir em relação ao critério da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Achei que é uma disputa de bola e movimentos para você ter o domínio da bola natural, assim, não vi gatilho de cotovelada, não vi nada disso. Agora tem um outro lance, esse sim. Resultou primeiro em amarelo e depois em vermelho. O árbitro muda a cor do cartão, que é justamente a expulsão do Marcos Rocha. Imagina se fosse com a minha mão e as minhas unhas, hein? Você tá louco. Não, olha ia isso aqui. Ia ficar igual o rosto do Guardiola. Aqui, ó, você viu o rosto do Guardiola lá? Olha isso aqui, ó. Ia ficar igual o rosto do Guardiola. Olha isso aqui. Ai, papai. Não, gente, aqui as pessoas olham. O que aconteceu? Queriam que ele ficasse cego para expulsar. Não dá, né, gente? Que é um absurdo. Não dá. Não, tirando as brincadeiras de lado, mas falando sério, é um lance que a gente vê ali, é um ato hostil, tá na regra, não é? Na regra da arbitragem. E demorou para expulsar o quê? O tamanho das unhas? O quê? Eu achei exagerada essa expulsão aí, Leirão. Eu achei exagerada a expulsão do Marcos Rocha. Aí a gente acabou de falar aqui sobre critério de arbitragem. Eu não sei se todos os árbitros expulsariam o Marcos Rocha. Ele faz o movimento de tirar o braço ali do Igor Jesus, né, que estava no lance ali. Eu achei exagerado, mas enfim, a gente vai cair sempre na questão do critério. Eu não teria expulsado, não. Teria deixado só uma amarela. Não teria expulsado o Marcos Rocha, não. Só porque não acertou mais, é isso? Por quê? Mas é a ação, não é a consequência. Eu não acho que ele teve a intenção de agredir o... Eu não acho que teve a intenção. A intenção de tirar o braço ali, ó, do Igor Jesus. O Igor Jesus dá uma valorizada, mas enfim, mas é uma questão de opinião, no debate, de critério. A gente vai falar mais sobre vamos ver isso o que agora. O Chico vai falar. O Richard Rios fez o gol do Palmeiras, o gol de honra da partida, só que muita gente reclama da participação do Gustavo Gomes, que teria interferido na trajetória ali da bola em direção ao goleiro John, e que por isso deveria ter sido anulado, mas nada aconteceu, o gol foi validado. Eu teria invalidado o gol, por interferência, apesar da tecnologia não ter analisado esse lance, né? Analisou um outro lance lá de impedimento. Agora e o ponto é, contra esses times, por mais que o Botafogo tenha pecado em efetividade, o Botafogo teve muito volume. E aí é a situação, porque acho que o que atrapalhou nessa caminhada do Botafogo, a avaliação sobre o time, foi aquele jogo contra o Criciúma, que de fato lembrou um pouco o roteiro do jogo contra o Coritiba no ano passado. Lembra contra o Coritiba que o Botafogo nos acréscimos faz o gol com o Tiquinho e logo depois toma um empate? Sim. Então, e aquele jogo ali... Curitiba já praticamente, ou já rebaixado. Rebaixado, e ali foi um jogo em que o Botafogo ainda brigava pelo título, já tinha perdido a liderança e realmente o emocional desabou. E aconteceu isso com o Criciúma, também gol do Tiquinho e sofreu um empate logo depois. O ponto é, o Criciúma, no campeonato, tem brigado por todos os pontos, foi assim contra o Fluminense ontem, é um time que entrou na zona de rebaixamento recentemente, então vinha fazendo uma campanha sólida de dificultar todos os jogos. O Botafogo, nesse jogo, teve mais de 25 finalizações e teve mais de 25 finalizações contra o Vitória, contra o Cuiabá, contra o Galo. Tem que ver quantas perigosas, chance real de gol. Mas ainda assim... Finalização... Mas ainda assim, Abel... Contra o Vitória, muito pouco, só chuveirinho. Não, sim, mas ainda assim, com volume, com protagonismo, mantendo a ideia... Tudo bem que... E a tensão vai muito mais do ambiente, o torcedor fica ali, poxa, esse é o jogo para ganhar, do que necessariamente de nosso time está se sentindo ano passado, nosso fantasma. E para mim... Eu mantenho a minha opinião... A minha análise de que nos dois últimos tropeços contra o Atlético Mineiro lá em BH, no Independência, e contra o Vitória, o Botafogo saiu meio perturbado, porque saiu brigando com o jogador expulso, garrafa voando, discussão nos dois jogos. Abel, mas tem... Se ele se acertou ontem, não só com o futebol, mas no mental, ótimo. Mas para mim, ótimo. O ponto é... O Botafogo. O ponto para mim é... Não estou falando do ano passado, estou falando assim, eles saíram abalados mentalmente... Dos dois últimos tropeços, minha visão, que eu vi. Em jogo de campeonato brasileiro, disputando, valendo o título, liderança, com uma disputa muito acirrada, é natural que exista pressão, que em algum momento oscile. O Palmeiras, por exemplo, a gente vai atrelar o que aconteceu ontem à questão emocional. Nossa, o Marcos Rocha foi expulso, o Palmeiras sentiu. Não são coisas que acontecem no futebol e que não dá para... O contexto do ano passado foi totalmente atípico do Botafogo.
E ficar preso àquilo, sempre associando o que acontece, que é a oscilação de time, que é ali um destempero pontual de um jogo, e até contra o Galo, são adversários que vão se enfrentar numa final de Libertadores. Tem todo ali um ambiente sendo preparado. Então, é preciso separar, e por isso não é nada demais se acontecer isso, não é nenhum pecado. A pressão é maior em cima de um time que não é campeão há muito tempo e que ano passado teve um tropeço histórico. Mas o que é uma pressão normal, não é nenhuma vergonha. Que flertou com com a amarelada, flertou. A torcida é a mesma, o clube é a mesma, a instituição é a mesma, o ambiente é o mesmo. Não adianta falar. Muitos jogadores são Você compara, por exemplo, Palmeiras perdendo o título agora, não sendo campeão. O Botafogo perdendo, a pressão é a mesma? A repercussão é a mesma para você? Bom, claro que não. Mas que existe pressão nos dois times... Sim, existem todos. Não há dúvida. E com essa pressão, em algum momento, o jogador vai sentir, o jogador vai estar abaixo, vai perder um gol. Isso é coisa que acontece. Vai arrumar briga, vai jogar a garrafa e vai ser expulso. O que eu discordo é condenar o Botafogo eternamente ao que aconteceu no ano passado. E, para mim, essa página virou... no Botafogo há muito tempo, senão o Botafogo não tinha se classificado, não tinha passado do Palmeiras na Libertadores, não tinha feito uma campanha sólida e até mais regular que a do ano passado no Campeonato Brasileiro. O time, e eu entendo o que o prof diz, a torcida é a mesma, é o clube, o mesmo investidor, mas o time mudou completamente, a ideia de jogo é diferente, há um comando estável, desde que chegou o Arthur Jorge. Por isso que reagiu, por exemplo, ontem. Eu acho que a grande diferença... Se agisse como no ano passado, amarelava de novo. Mas para mim... que a postura do Textor e principalmente do Arthur Jorge, a postura deles nas entrevistas... foi uma postura corretíssima, algo que faltou ano passado, que imagino tenha acontecido, além das entrevistas, também no ambiente interno. E há um aprendizado também. Não baixar a guarda, é de mostrar força. A entrevista que o Arthur Jorge convocou segunda-feira foi para mostrar força, para mostrar estabilidade, para dizer, tô aqui, tô firme, não baixei a guarda. E mas quais foram as intervenções? Não vou deixar meus jogadores se abalarem porque tropeçamos 2 ou 3 vezes, porque nós estamos vivos e dependemos só da gente. Tá bom. Isso foi importante o técnico chegar lá isso e faltou marcar no passado. Mas quais foram as várias interpretações pós-coletiva do Arthur Jorge? E sentiu, tá passando o recibo. Não, para mim, a minha interpretação foi o contrário. E eu não estou falando que foi interpretação daqui, mas houve muitas manifestações nesse sentido, até condenando a entrevista. Para que convocar entrevista? Desnecessário. Teve isso? Houve, e muita repercussão, e muito menos do lado... Eu discordo dessa interpretação. Pois é, mas há, para mim, uma tendência, não estou dizendo que é aqui, mas há uma tendência de ficar nessa história. A gente sabe que no folclore do futebol fica, coisas que acontecem com o Botafogo, e o 2023... Isso é o próprio torcedor do Botafogo que fala. Mas o torcedor do Botafogo saiu dessa página. O próprio torcedor do Botafogo, depois do empate contra o Criciúma e contra o Vitória, tentando fechar com o time, passar força, tentando gerar um ambiente Mas não é justamente como uma reação ao medo de que se repita a tal da página? Ela existe, é inevitável. Mas o desenho cronológico ele era negativo e o Botafogo conseguiu ontem dar uma respirada nisso. Agora é virar a página e pensar no jogo de sábado para depois voltar ao Campeonato Brasileiro. Mas que havia um cenário que se assemelhava ao do ano passado, havia. Porém, havia uma outra questão que a gente apontava que era dentro de campo, que era a dificuldade do Botafogo em encontrar soluções diante de defesas muito fechadas. E eu falava, falta repertório, falta o Botafogo coletivamente encontrar uma solução. E ontem, com 15 minutos, ele encontrou uma solução, que foi aquele escanteio batido para trás, que parecia jogada ensaiada, mas depois o Gregory falou assim, eu acho que eu errei. A jogada era ensaiada, mas não era a jogada que o Gregory pensava. Foi isso que ele falou. Ele achou que era outra, mas deu certo. Acabou funcionando maravilhosamente. E o Gregory, ele se aproveita do quê? Da maneira de marcar da defesa do Palmeiras. Porque se você olhar, ninguém o acompanha. Ele sai do bolinho... Está todo mundo marcando ali na entrada da área, ou dentro da pequena área. Ele sai, ele se desloca para aquela região onde ele recebe o passe. E sai sozinho. Ele chuta sem marcação. Então, é um movimento que ele faz se aproveitando de uma defesa do Palmeiras que estava marcando individualmente e pensando só na bola aérea. Quando a bola vem por baixo, o time se
assusta, Mérito e aí do professor Arthur Jorge. Mais ainda no segundo passe, né? Que o Alex Telles bate o escanteio pro Almada, né? E o Almada toca de primeira para a área e encontra o Gregory sozinho. Então, eu acho que o Botafogo encontrou ali uma maneira... Porque, assim, escanteio contra Vitória, Atlético Mineiro, Criciúma, Cuiabá... Teve um monte. Teve um monte de escanteio. E eu falava, falta um repertório, falta uma bola parada, falta alguma coisa diferente. E ontem foram 2 gols de escanteio. Então, talvez tenha trabalhado. O Palmeiras provou do próprio veneno ontem. Sim, ontem. que o Botafogo sentou. E vamos procurar aqui alguma solução de bola parada, porque está acontecendo muito e talvez a gente precise fazer o gol assim. Fez 2. Tem outra fez um coisa, terceiro. viu, gente? Repito aqui, gente, talvez a gente não esteja valorizando. O lançamento do goleiro John no lance do segundo gol do Botafogo é sensacional. Muita visão. É decisivo para o jogo, porque não é assim, a compreensão do momento de o Palmeiras que está voltando, de um Palmeiras que não tem o lateral direito e ele acelera na reposição de bola, entende que havia ali um espaço para ser explorado, e havia, porque o Caio Paulista vem correndo, chega atrasado na dividida com o Igor Jesus, porque não tinha ninguém ali, e depois a execução, porque não é fácil, né? Assim, eu posso pensar, né, Bel? Vou mandar a bola lá na ponta esquerda, que não tem lateral direito. Agora, entre pensar e executar no calor do jogo, então, para mim, foi, na vitória do Botafogo, fundamental o lançamento do John para o Igor Jesus, que terminou no gol do Savarino. Eugênio, de novo, o Palmeiras provou do próprio veneno. Vocês lembram como foi Campeonato o gol? Paulista. Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos na final, como nasceu o pênalti do João Paulo no Hendrick. Até era o Hendrick? Era o Hendrick. Era o Hendrick. Foi um lançamento do Everton. O Everton cansa de fazer isso. Lançamento do Everton pro Hendrick no mesmo lado esquerdo, se bobear no mesmo gol do Allianz Parque. Mesmo gol. O João Paulo sai, um outro jogador do Santos mesmo, quem estava na jogada também, o João Paulo faz o pênalti no Hendrick. É uma jogada semelhante. Essa é uma arma do próprio veneno nos escanteios e nesse gol. O Palmeiras já ganhou muito jogo do jeito que perdeu ontem. Agora... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, psicólogo do Botafogo rebate críticas sobre o lado mental dos jogadores. Para com essa palhaçada. Pessoal, após ali 3 tropeços seguidos ali, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3-1 nesta terça-feira e recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro. Paulo Ribeiro, psicólogo do clube carioca, rebateu as críticas que o elenco alvinegro recebeu nos últimos dias sobre o lado mental. Essa é para quem diz que sempre falta o lado mental. Para com essa palhaçada, né, pessoal? Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado. Boa noite. Escreveu o psicólogo em seu perfil no Instagram. Os 3 empates seguidos com Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória geraram críticas sobre o psicológico dos atletas do Botafogo. A equipe tinha 6 pontos de vantagem para o Palmeiras, mas viu ali o rival igualar a pontuação e tomar a liderança. As críticas, no entanto, não são novidades ali para o clube carioca. Em 2023, o Botafogo encerrou ali o primeiro turno com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, que também era o Palmeiras. A equipe emendou uma série de resultados negativos na reta final, perdeu a liderança e encerrou a competição na 5ª posição. O Botafogo chegou a 73 pontos, 3 a mais que o vice-líder Palmeiras. A equipe vira a chave e passa a focar na final da Libertadores. Neste sábado, o Glorioso enfrenta o Atlético Mineiro em busca de um título inédito da sua história. A bola rola no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, na Argentina, às 17 horas, horário de Brasília. Pessoal, para quem falava aí que o lado mental do Botafogo está abalado, isso só provou para que os grandes críticos, que o Botafogo está muito bem psicologicamente e focado aí agora para a final da Libertadores e levantar a taça no sábado. E 4 dias depois se confirmar ali o título do brasileiro, né, pessoal? Porque se ele ganhar mais um, esquece que já pode levantar a taça. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal,
acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!